Você acabou de assistir um vídeo sobre Natal. E se você chegou até aqui agora, eu quero te convidar a ficar aqui. Seja muito bem-vindo, esse é o canal da Igreja Presbiteriana. Eu sou o Vinícius, eu estou com o André e a gente vai falar um assunto hoje que com certeza, no mínimo, vai te incomodar demais, né, André? Retratos de Natal. Chegou o Natal já, caramba! Chegando aí, né, Vinícius? Então, olha, esse ano foi... Parecia que ia chegar tudo, mas não ia chegar dezembro, final do ano. Acho que tem bastante expectativa de... A gente sempre fica com essa expectativa final de ano, de que coisas mudem, né? E é um tempo de gente querendo assim, puxa, precisa algumas coisas acontecer. Esse Natal tem um sabor muito diferente, acho, para a história de muita gente, né? Na realidade, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Exatamente. Mas show de bola. A gente está falando sobre retratos de Natal. A gente está sendo convidado e convidando você a ver alguns retratos sobre o Natal, né? Exato. Por que isso, André? Por que a gente está falando sobre isso, afinal? Olha, Vinícius, na história pessoal, acho que cada indivíduo tem chance, às vezes, de ter experiências bem significativas com alguns registros, algumas memórias históricas. Dá um exemplo. Poxa, de repente tenho lá uma foto do meu pai e meu pai foi um marco na minha história. E curiosamente tem uma foto dele lá com uma medalha de um campeonato, de um esporte que ele pratica, mas meu pai já faleceu. E assim, o ponto alto daquele retrato não é a medalha. O ponto alto eram os ensinos que ele me dava sobre perseverança, sobre dedicação, sobre superação. E de repente eu estou num momento muito desafiador da minha vida, muito difícil da minha vida, e cara, tenho chance lá naquele momento de angústia, bater o olho naquele retrato. Pô, meu pai não está junto mais. Aquela foto, daquele momento que ele ganhou aquela medalha, não vai ser replicada. Mas curiosamente, esses registros, porque a fotografia é isso, né? Ela é como que um congelar, se dá um congelar assim, na história, e daí ao você ver aquela fotografia, você tem chance de experimentar muita coisa boa. Evidente que pode vir saudade, pode vir, poxa, porque ele não está aqui, mas vem as mensagens, as palavras que ele me deu, o entusiasmo, o incentivo que ele me deu, e isso tudo pode me ajudar muito no presente. Então assim, o passado fala, retratos têm esse poder, retratos adequados, é evidente que assim, são um dos mais variados, e quando a gente pensa nisso, experimentar o Natal, né, o final de ano, essa celebração tão conhecida no mundo, sem olhar para os retratos do primeiro Natal, a gente perde muito, é muito empobrecedora a experiência. A gente olhar para esses retratos, sobretudo no momento desse que a gente está vivendo, Vinícius, traz muita coisa boa e com certeza a gente vai ter experiências muito legais. Já começou a acessar aí os teus retratos? Na semana passada, talvez você esteja assistindo somente hoje, na semana passada a gente falou sobre um retrato. Uma dúvida que virou confiança. Exatamente. Muito propício para esse momento. Exato. Se você perdeu, assiste lá. E hoje, qual que é o retrato de hoje, André? Hoje o retrato é quando a pobreza virou riqueza. Caramba! Por que a gente vai falar disso? É importante falar no Natal de pobreza e de riqueza, André? Explica aí. É importante, Vinícius. Eu acho que a sociedade em geral, ela tem um problema sério com essas duas... vamos pensar dessas duas pessoas aí. A pobreza normalmente tende a ser odiada, e a riqueza tende a ser amada para a nossa sociedade. Então, se alguém suspeita que está vivenciando pobreza, ela já percebe-se numa situação bem delicada, bem complicada, bem difícil, e como não havendo nada bom, nada adequado nisso. E aí é curioso que a gente vai falar quando a pobreza virou riqueza. Poxa, o que quer dizer isso? Quer dizer que ela ficou rica ou quer dizer que ela já não foi mais mal vista? Daqui a pouco a gente explica. Mas o outro problema na nossa época é que a riqueza ela é sempre tida como a solucionadora dos problemas, a solucionadora das dificuldades. E olha, isso é tão patético e é tão incoerente, só que a gente não consegue se livrar disso, porque talvez parte das pessoas hoje, elas estão numa angústia muito grande, e o maior drama delas não seja necessariamente o dinheiro. Ela tem dinheiro, mas ela não consegue tirar a angústia do peito, ela não consegue tirar o medo, ela não consegue tirar a preocupação, ela não consegue tirar a solidão, ela não consegue tirar um tanto de coisa
E assim, não é para... Aqui a gente não vai deplorar, né, esnobar e desdenhar da beleza que pode ser ter uma vida farta. Não é esse o ponto. O ponto é que apenas amar a riqueza e apenas odiar a pobreza é muito equivocado. Em certo sentido, parte do que a gente vai conversar aqui hoje é tentar reconciliar essas duas aí, pobreza e riqueza, mas... Tá, eu estou tentando imaginar aqui uma árvore e vários retratos. O primeiro foi dúvida que virou confiança, agora eu estou vendo outro retrato aqui. Pobreza que virou riqueza. Que retrato que é esse, André? Explica esse retrato. Legal. Direito. Eu vou ter que ler com o pessoal um texto das Escrituras, no Evangelho de Mateus. Então, um texto que está falando ainda sobre o nascimento de Jesus. A gente vai ler alguns versículos aqui. Mateus capítulo 2, no verso 1. Olha que interessante, né? Melhor coisa é olhar o retrato para ver como que a pobreza virou riqueza. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse: vão, busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avise-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abriram seus tesouros. E entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para sua terra. Perfeito. Vinícius, o que é essa história aqui? Essa história está relacionada ao Natal, porque para quem não lembra, só para refrescar a memória, o que é o Natal? Natal é a celebração do nascimento da pessoa mais fantástica desse mundo, que é o Senhor Jesus. E aí, a gente está acessando isso aqui e descobriu semana passada que no momento em que Maria ficou grávida, com um milagre e ação do Espírito Santo, José, que era o noivo dela, o prometido para casar-se com ela, ficou muito receoso. E ele ficou com muita dúvida e pensou abandoná-la por uma série de questões que a gente explicou no vídeo. E curiosamente Deus envia um anjo que traz uma palavra e a dúvida é dissipada e a confiança é gerada e o casamento é mantido e o cuidado com aquela família é mantido. O detalhe, como que o nascimento ocorre? O nascimento ocorre num contexto, Vinícius, de muita pobreza. José e Maria não eram abastados, ele era um carpinteiro e com recursos muito escassos. E ele vai para Belém porque teve um recenseamento, teve uma orientação do imperador que as pessoas nas suas terras precisavam ir lá recensear, fazer o seu cadastro, lembrar assim, para fazer uma contagem. Isso era uma coisa que vez por outra acontecia. E eles estavam em Belém. Chegando em Belém, eles buscaram uma hospedaria, ela estava para ter bebê e não teve lugar para ela ser recebida. E aí a gente consegue perceber que a estrutura e a realidade dos dois eram de muita pobreza. Tanto que a oferta que eles dão a Deus por causa do nascimento de Jesus e na celebração da circuncisão de Jesus, que era um ritual judaico que ocorria, a oferta foi pombinhos. Pombinhos era uma oferta de gente pobre, gente com um pouquinho mais de recurso oferecia carneiros para esse sacrifício, para essa doação. Eles eram um casal muito pobre. E aí o detalhe, onde Jesus nasce? Jesus nasce num curral, fala manjedoura, parece um negocinho muito bonitinho.
Talvez o pessoal não sabe por que no presépio, no Natal, tem ali bichinho, tem palha, tem um curralzinho, tem carneirinho, tem um monte de bichinho junto, fica muito bonito assim o presépio, né? Com aquele um tanto de bichinho, que bonitinho o presépio, tem carneirinho. Não era nada bonitinho. Ele nasceu num curral, tinha carneiro, tinha vaca, tinha boi, era um ambiente... Cheiro, forte, tudo. Bem insalubre, assim, um reflexo de uma grande pobreza. E aí o que é curioso, esse texto agora que a gente leu, menciona que sábios do Oriente, né? O texto aqui está traduzido como magos, e não é a ideia de magia, a ideia desse nome, essa nomenclatura, os estudiosos apontam que está muito mais relacionado a astrônomos, pessoas que naquela época já liam as estrelas, liam uma série de... estavam muito avançados com relação ao conhecimento. E eles sabiam de uma promessa do rei do mundo, o rei do universo haveria de nascer. E a gente não sabe como, mas parece aí que uma estrela os guia até Belém. E a gente não sabe que milagre é esse, como que eles conseguiam perceber essa estrela. Essa promessa estava escrito na Bíblia, no Antigo Testamento. Exatamente. E aí, ponto, eles chegam lá e vão, poxa, já que o rei vai nascer, onde a gente tem que ir? Tem que passar pela capital. Chegaram na capital e já tinha um rei chamado Herodes. Então, será que é o filho dele que nasceu? E o Herodes sabia dessa promessa também, porque ele tinha familiaridade com a cultura e com a história judaica. E o camarada fica muito preocupado, o rei Herodes. Poxa, se o rei nasceu, o verdadeiro rei dos judeus nasceu, o que vai acontecer comigo? Né? O típico de todo rei, poxa, o meu reino vai ser tomado, né? E fica ali bem apreensivo, vem com essa conversa, chama os magos aí, descobre aí certinho onde que ele vai nascer, onde que lá, depois me avisa para mim adorar, aqui para mim. Herodes não queria isso, ele queria... ele queria pegar tirar Jesus de cena. Uau. Era esse o ponto. E aí os magos ouvem isso aí, continuam e eles saem de Jerusalém. Jesus não nasce na capital, não nasce no lugar rico, não nasce no palácio. Ele nasce na manjedoura. E eles vão para Belém e acham ali o lugar onde ele está. E curiosamente, no meio daquela toda pobreza daquele nascimento, porque o nascimento de Jesus foi pobre. E não era o que eles esperavam. Não era o que eles esperavam, imagina. Tô esperando um rei. Mas percebeu ali, peraí, o rei nasceu numa simplicidade enorme. O rei nasceu na pobreza. O rei nasceu nessa situação aqui bem limitada. E aí eles entregam ofertas, porque era isso muito comum, né? Alguém já deve ter visto um filme, sempre quando um determinado povoado vai visitar um rei de renome, um rei respeitável, entrega-se ofertas, entrega-se presentes, entrega-se riquezas para esse outro rei. E eles fazem a mesma coisa, entregam ali ouro, entregam ali incenso, entregam ali perfumes, que é essa mirra. Então, de repente, aquela família pobre ali agora está um pouquinho mais abastada, tem ali uma estrutura um pouco melhor. A gente percebe o seguinte, Vinícius, que no meio de toda aquela necessidade de José e Maria, pessoal, como que a gente vai cuidar dessa criança? De repente, do jeito mais inesperado, de gente desconhecida, recursos chegam. Então, a pobreza começa a virar riqueza. Mas assim, Elias, melhor que isso. Porque a gente fala assim, poxa, é aí, então, que esse é o ponto da história, esse é o retrato onde a pobreza vira riqueza. Não, esse não é o retrato maior, Vinícius. Porque assim, a gente tem que lembrar quem é Jesus. Quando a gente toma consciência de quem é Jesus, você descobre o seguinte, que Deus, segundo as Escrituras, ele é uma trindade. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Quando você conhece as Escrituras, você descobre o seguinte, que o Pai decidiu enviar o Filho para vir e assumir o nosso lugar. Mas quem é o Filho? O Filho é um com Deus. O Filho também é Deus. Essa é a grandiosidade da revelação do Natal. Aquele menino que está chegando ali, que estão se prostrando diante dele para o adorar, percebe que esse era o desejo de Herodes, e isso foi a orientação dos magos. Peraí, você só adora um tipo de pessoa. Para o judeu ainda, você só adora a Deus. Quando eles estão falando assim, nós vamos ir adorar esse menino, eles estão dizendo assim, nós vamos prestar culto. Então ali não era um simples menino. Eles já tinham consciência que era o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo que estava ali. Algum nível de consciência já existia. E aí, Vinícius, qual é o ponto? O ponto é o seguinte,
Deus é o dono de toda a glória, dono de toda a riqueza, dono de todo o universo, dono de toda a vida. Deus é a fonte da existência. Deus criou a riqueza. Deus não apenas criou a riqueza, Deus faz o que a riqueza não faz. E riqueza não faz nascer árvores, riquezas não faz ar ser gerado, riqueza não sustenta, não dá o início a uma vida, não sustenta a vida. O verdadeiro rico dessa história chamada história humana não é o ser humano, por mais milionário que seja, é o dono do ser humano, é aquele que tem poder sobre a vida do ser humano. Então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que aquela pobreza daquela manjedoura, daquela limitação de escassez daquela família foi visitada por uma absoluta riqueza, que é Jesus Cristo. A pobreza virou riqueza porque Jesus foi lá e chegou no meio da pobreza. Então, se a pobreza tem a pessoa mais rica, o dono de toda a realidade presente, essa pobreza deixou de ser pobre há muito tempo. Porque o que é o paralelo assim das escrituras? Aparentemente, de um lado tem um castelo poderoso, cheio de riqueza, chamado o Castelo de Herodes. Do outro lado da história, o paralelo dessa história, tem uma manjedoura, um casal simples, mas com o rei do universo presente. Aí a pergunta é, qual é o lugar, o ambiente de maior riqueza? Não é o castelo. O ambiente de maior riqueza é o ambiente onde o Filho de Deus está presente. E ele vem e ele remodela toda aquela situação. Porque, olha que curioso, no Natal do mundo inteiro hoje, que tem um pouquinho de familiaridade com essa história, a decoração desse Natal não vai ser castelo. A decoração do Natal do mundo inteiro, esse ano, vai ser manjedoura. Então, isso é espetacular, porque a presença de Jesus, Vinícius, ela transforma qualquer pobreza em riqueza. Mas eu tô com dúvida ainda. Por que Jesus nasceu? Por que ele veio, André? Olha, isso é bacana, né? A grande pobreza do ser humano, Vinícius, já que a gente está usando essa linguagem, esse recurso... A gente sempre ouve boa notícia. Jesus veio, é uma boa notícia. Por quê? Então, essa é a coisa legal. A verdadeira pobreza da nossa vida, Vinícius, não é não ter recurso. Eles falam assim, conversa. Não, por favor, me dá um pouquinho de atenção. A verdadeira pobreza é não ter Deus. A verdadeira, pensa comigo assim, o que adianta eu ter dinheiro, mas não ter vida? O que adianta, vamos pensar assim, qualquer milionário, Steve Jobs, com toda a fama dele, naqueles minutos finais da vida dele, quanto ele não pagaria para viver mais 20 anos? Porque a vida é o verdadeiro valor. Aí você descobre assim, peraí, se existe alguém que é o dono da vida, se existe alguém que faz essa vida prolongar não só 20 anos, mas prolongar eternamente, se tem alguém que assim, eu desconectado dele, mesmo aparentando ter vida, eu estou morto, mas eu posso ter vida no momento que eu me reconectar com ele, isso é a riqueza verdadeira. Então o que Jesus veio fazer? Jesus veio deixar-nos ricos, esse é o ponto. Essa é a forma como o Evangelho transforma então pobreza em riqueza. Exatamente, porque é o seguinte, a pobreza é não ter Deus. A pobreza é não ter Deus. E daí assim a pergunta é, quem está pobre, André? O rico? Todo mundo que não tem Deus no mundo, todo mundo que não conhece a Jesus Cristo, porque não tem. A Bíblia diz assim que o único caminho que leva a Deus se chama Jesus Cristo. Não passando por Jesus Cristo, não servindo a Jesus Cristo, não conhecendo a Jesus Cristo, eu sou um pobre no mundo, porque eu não tenho acesso à fonte da vida chamada Deus. E é uma fonte da vida agora e para sempre. Eu não tenho acesso à água da vida eterna. Então eu sou um pobre, eu posso ter muito dinheiro, mas o que adianta eu ter um dinheiro se eu não tenho acesso à fonte da vida? Essa é a nomenclatura. Então quando Jesus chega, ele transforma pobreza em riqueza, porque ele traz a verdadeira riqueza, que é se reconciliar com Deus. Essa mensagem pode e deve ser usada por Deus para mexer com o coração? Com certeza. Você acha que isso aqui é um bom presente para alguém, dar para alguém que precisa? Com certeza. Eu acho assim, primeira, uma das coisas que o Evangelho vai fazer, Vinícius, é encher a gente de riqueza.
Então se eu quero, peraí, sabe aquela coisa assim do Natal? Poxa, te desejo um Feliz Natal, que tudo corra bem, que esse ano seja maravilhoso. Aí a gente abraça cheio de boas intenções. Cara, você sabe o que pode tornar a nossa vida realmente saborosa? Não é o pernil do Natal. A vida é saborosa quando o dono da existência entra em nossa vida. E ele só entra se a gente se rende e conhece o Salvador. Esse é o ponto. Então, partilhar isso aqui, dar chance de outras pessoas, eu acho que é um grande presente de Natal. É fundamental. Maravilha. Retrato dado? Retrato dado. Mas eu acho que, assim, Vinícius, quer ver outra coisa bem legal que a gente pode perceber? Porque a gente precisa ir ao ponto riqueza e pobreza. Uma consideração, como que isso aí pode impactar a nossa vida, de repente alguém acessa isso aí, peraí, eu recebi o Evangelho, recebi Jesus, e isso aí muda a pobreza, André? Agora vamos falar da pobreza econômica. Isso muda, é impressionante como que isso aí tem um poder de transformação. É sempre assim? Não, os cristãos ao longo de toda a história, ao longo de 2000 anos, cristãos nem sempre foram parte da população mais abastada. Mas é curioso que o Evangelho tem poder, porque ele transforma o meu coração, Vinícius. E vamos imaginar aqui, se eu conheci o Evangelho hoje, eu recebi essa notícia e curiosamente eu sou um camarada escravizado pelos vícios. E lembra-se que boa parte dos recursos que eu posso receber, o vício rouba. E o detalhe, o nível de engajamento no meu trabalho, competência e profissão também fica comprometida pelos vícios. Cara, você se rende a Jesus, Jesus muda o seu coração, você para de adorar o seu vício e começa a servir ele e se torna liberto. É impressionante o impacto que isso tem na vida de uma família, porque daí o camarada que usava com droga ou usava na cachaça, ele começa a mudar e olha, sobrou dinheiro agora. O camarada que era volumoso em contrair dívidas e fazer compras insensatas, insanas, agora cheio da presença de Deus, percebendo satisfação em Deus, não precisando mais ser compulsivo, pois isso remodela a vida econômica. O camarada preguiçoso não queria trabalhar, não quer saber de fazer nada, quer ficar encostado o tempo todo, recebe a visita de Jesus, muda o coração, agora ele se pluga à fonte da vida, ele começa a se dedicar, começa a trabalhar. E é impressionante como ao longo das gerações, uma família que se rende e recebe o Evangelho, começa a ter riqueza e começa a se desenvolver. Essa história é muito famosa e acontece na vida de muita gente. Então aqui não é o ponto assim, a riqueza, a pobreza foi transformada em riqueza porque os cristãos ficaram ricos, Deus vai te dar um carro do ano e vai melhorar a sua vida e é o ano da vitória. Eu acho, isso é palhaçada, não é nesses termos, isso não retrata o ensino bíblico sobre prosperidade, mas Deus prospera. Agora tem um outro detalhe, e o que ele faz com a riqueza? Porque a riqueza sem Deus é pobre. Esse é um ponto. Riqueza sem Deus é pobre. Agora, como que a riqueza entra nessa engrenagem de também participar com Deus de transformação de pobreza? Eu conheço algumas pessoas que conheceram a Deus e elas já eram muito abastadas. E curiosamente a vida dela vem se desenvolvendo em termos econômicos, mas essa pessoa percebeu o seguinte, peraí, existe um limite aqui do adequado para mim viver com aquilo que eu recebo. E ela percebe que depois dela fazer essa avaliação, existe muito excedente, existe muita coisa que sobra. E daí ela percebe assim, peraí, o cara mais rico do mundo, né? Com todo respeito chamando Deus de cara, o camarada pensando assim, o Deus eterno deixou toda a sua glória, se fez pobre para mudar a minha vida, como eu, tendo todos esses recursos aqui, não vou também começar a optar por ficar um pouquinho menos rico e começar a repartir. E investir na educação, investir na ajuda de outro, socorrer uma família aqui, Aí você percebe, peraí, o que aconteceu? Jesus entrou na vida desse cara e agora Jesus, através da vida desse cara com grana, está transformando riqueza, pobreza em riqueza. Percebe? O Evangelho aí, nesse sentido, a gente poderia falar assim, Jesus continua transformando riqueza em pobreza em riqueza, porque ele enriquece a vida de todos que eles chegam até ele. Mas de forma muito específica, histórica e concreta, ele transforma famílias pobres e elas se desenvolvem. Mas ele também tira a pobreza do rico, porque a maior pobreza do cara que tem grana é ser egocêntrico, é ser sovina. Ele não reparte, ele só pensa nele. E isso ele é pobre.
Porque daí quando ele encontra com Jesus, fala assim, poxa, ele tinha tudo e me deu tudo, então peraí, eu tenho que ter uma outra engrenagem para viver a vida. Então, por um lado, isso é uma coisa que toca o coração. E depois de tocar o coração, começa a ser prática, Vinícius. Porque senão seria muita conversa aqui, né? Ah, pobreza e riqueza é a gente deixar tudo no metafórico, no abstrato. Não. Isso é concreto. Isso é alteração de vida. Eu vi uma vez você falando que Deus ele é rico em misericórdia, né? Que ele tenha misericórdia da gente, de quem está assistindo. Né? Isso. E que a pessoa tenha esperança, porque com a chegada de Jesus, pobreza vira riqueza. Maravilha. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por essa conversa. Obrigado, sobretudo, porque a nossa vida foi enriquecida. Somos ricos. O Senhor nos tornou teus filhos através da morte e ressurreição de Jesus. E isso é maravilhoso. Nós que conhecemos a Cristo, temos tudo porque somos filhos do Todo-Poderoso. Deus, que coisa maravilhosa, que coisa especial. Minha oração, Senhor, é para aqueles que ouvem essa mensagem, que ouvem essa conversa e que, Senhor, tem carência de ser rico verdadeiramente, mas com a riqueza que o Senhor dá, que o Senhor abra o entendimento, abra o coração e visite essas famílias para que no retrato do Natal desse ano eles entendam, Senhor, que o Senhor Jesus transforma pobreza em riqueza para a glória do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Semana que vem tem mais um super retrato de Natal. Não perca. E eu aceito presentes de Natal, beleza? Boa semana.